Boa noite, galera. Eu sou o padeiro Jorge, ensino padeiros iniciantes a fazerem pães artesanais fora da curva em até 4 semanas. Vou esperar a galera entrar aí pra gente conversar um pouco hoje. Eu trouxe até um quadrinho, você acredita? Vocês acreditam que eu trouxe um quadrinho hoje para vocês? Vamos ver se dá para ver daqui, para poder explicar melhor aqui. Dá para ver? Acho que dá para ver, acho que agora deu. Dá para ver sim. Boa noite, Eva. Boa noite, Renata. Boa noite, Leo Silva. Boa noite, Otávio. Vamos hoje fazer. Gente, é meio complicado ler aqui no. Deixa eu colocar aqui o fone de ouvir. Aqui no Instagram é meio complicado para ler os nomes, porque é tudo junto e às vezes vem uma. Boa noite, Eva. Meu sonho é aprender a fazer pão de fermentação natural. Então você está no lugar certo. Tá dando pra ouvir aí, galera? Se estiver dando pra ouvir aí, vocês me falam. Senão eu vou mudar aqui o fone. Tá fazendo frio aqui em Curitiba, tenho que colocar um casaco hoje. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre o levain. Como cuidar do seu levain. Eu expliquei. Tá dando? Bom, bacana, então, Renato. Eu expliquei nas outras aulas como cuidar do levain, como criar o seu levain do zero, qual tipo de farinha, como alimentar. Expliquei tudo sobre o levain. Mas eu percebi que tinha muita gente com dúvida. Criaram o levain, mas não souberam, como pode ser? Não souberam utilizar o levain depois. Por quê? O levain ele tem um momento para ser utilizado. Você não só pega e coloca farinha, coloca água e pronto, está pronto o levain. Não, o levain ele tem um momento para ser utilizado. Mas para você saber o momento para utilizar esse levain, você tem que conviver com ele. Como eu falei nas outras aulas, vocês têm que se dar a oportunidade de conhecer o teu levain. Porque o levain não é igual ao fermento. Deixa eu pegar aqui para vocês. Acho que já viram aí. Não é igual a um fermento como esse aqui, ó. Esse aqui é um fermento biológico fresco. Esse é um fermento de padeiro que você acha em qualquer lugar aí, em padarias, mercados, mercadinhos de bairro, super atacadista, você acha esse tipo de fermento. Esse fermento ele já é ativo. As pessoas falam, mas tem que ativar. Não, mas ele já está ativo. Se você colocar ele na água e colocar uma farinha, deixa ali um tempinho, você vai ver que já começa a fazer bolha, já começa a fazer volume. Então não é a mesma coisa. Você precisa ativar esse levain, esperar ele chegar no pico para poder utilizá-lo. E como que você vai fazer isso, né? Eu trouxe aqui alguns tópicos para vocês. Tá dando para ver aí? Deixa eu trazer aqui mais. Acho que aqui ficou melhor. Eu trouxe alguns tópicos aqui para vocês. Coloquei conhecendo seu levain, tempo e temperatura, que você vai ter que saber, a água que você vai utilizar para colocar no seu levain, a farinha que você vai precisar para colocar no seu levain e a alimentação. Aqui do lado aqui eu fiz um desenho, depois a gente vai falar sobre isso. O que seria tempo e temperatura? Tempo é o tempo que o seu levain demora para chegar no pico. Como assim, Jorge? Tempo demora para chegar no pico. Deixa eu virar aqui um pouco para vocês. Suponhamos que esse aqui é o pote onde vocês vão pegar e alimentar o seu levain. Suponhamos que aqui, ó, fazer várias bolinhas aqui. Tudo aqui. Suponhamos que aqui é o levain teu. O início do teu levain é aqui, certo? Tá dando para ver? Tá aqui, ó. O início do teu levain é aqui. Suponhamos que você alimentou o teu levain Suponhamos que você alimentou o teu levain às 13 horas. Como que eu irei saber? Eu irei saber o tempo que o meu levain chega no pico aqui. Suponhamos que é dobrar o volume. Nós iremos acompanhar a cada 1 hora. A cada 1 hora você vai ver o nível do teu levain. Como que você vai fazer isso? Você alimentou o teu levain, a cada 1 hora você vai vir aqui e vai fazer uma marca. 1 hora. Ele chegou aqui 2 horas. Ele chegou aqui 3 horas. Ele chegou aqui 4. 3 horas. E aqui 4 horas meu levain chegou aqui. Se o seu levain chegou em 4 horas, mais que dobrou de volume,
ele chegou aqui e não cresceu mais, é o pico do teu levain. É o momento que ele pode ser utilizado, é o momento que ele pode ser acrescentado, adicionado na massa do teu pão ou no pão que você for fazer. É nesse momento aqui. E como que você vai descobrir isso? Fazendo isso aqui, acompanhando o teu levain. Alimenta o teu levain e vai medindo a cada 1 hora até chegar no máximo. Ele chegou no pico dele aqui e não cresceu mais, daqui ele desceu, é 4 horas. Ah, pode ser 4? Pode ser 3 horas e meia? Pode ser. Pode ser 5 horas? Pode ser. Mas se passou de 4 horas e meia, tem alguma coisa de errado. Por quê? Um levain ativo, um levain forte, normalmente o levain ativo forte, com a temperatura controlada, com saúde, ele demora entre 3 horas e meia a 4 horas para chegar no pico. Pico é o momento que você vai colocar o teu levain na tua massa, no pão, acrescentar naquela massa de pão ali, naquela mistura, para fazer a sova, para fazer a mistura. Jorge, antes disso, eu posso acrescentar meu levain na massa? Como assim antes disso? Por exemplo, eu alimentei o meu levain, esperei 1 hora, ele deu uma crescidinha, acrescento ele no pão. Não, você não pode acrescentar porque ele não está no pico. Ele ainda não contaminou toda aquela farinha que você colocou, todo aquele alimento ali. Então vai ter muito pouca leveduras e bactérias e vai ter mais farinha e água ali. Então o teu levain não vai estar ativo o suficiente para contaminar aquela massa tua. Então você não pode utilizar desse jeito. As pessoas, eu estou falando isso aqui porque foi um assunto que foi bem batido essa semana aqui comigo. As pessoas mandando mensagem para mim no privado. Não estou conseguindo, não estou isso, não estou aquilo. Eu falei, então você não cuidou do teu levain corretamente, você não entendeu o teu levain corretamente. Você pode ter criado ele, mas depois de criar ele, você tem uma rotina com ele, uma rotina de bons hábitos. Então, tempo e temperatura. Falei agora o tempo, agora vamos para a temperatura. Alimentei o meu levain. Para ele chegar aqui em 4 horas, qual é a temperatura ideal para meu levain ficar ativo, para ele poder trabalhar? O que causa o volume visual, né, aquele volume visual que você consegue enxergar no teu levain? São as leveduras. As bactérias não causam um volume tão grande assim que dá para você enxergar. Dá para você ver e falar, nossa, cresceu, fez isso que nem um pão. Não dá. São as leveduras. E em qual temperatura que é ideal, que é propício para essas leveduras trabalharem e eu conseguir enxergar esse volume? Uma temperatura de 26 graus a 30 graus. De 26 graus a 30 graus Celsius, você consegue deixar um ambiente propício para aquelas leveduras. Então, Jorge, abaixo disso, o teu levain vai começar a trabalhar muito lento. Essas leveduras vão trabalhar lentas, né? Vão começar a trabalhar muito lento e você não vai conseguir enxergar o tempo exato de trabalho dela. Se ela está chegando em 4 horas, se ela está chegando em 5 horas. Então, se você alimentou o teu levain, deixa ele numa temperatura ali, se você for utilizá-lo naquele mesmo dia, naquele momento, deixa ele numa temperatura controlada de 26 a 30 graus. Jorge, eu não sei como medir a temperatura de 26 a 30 graus. Vou dar um jeito aqui para você. Tá vendo esse termômetro aqui? Esse aqui é um termômetro espeto. O que você pode fazer? Deixa eu pegar até um copo aqui para facilitar. Você vai encher esse copo aqui de água, certo? Enche ele de água e coloque esse copo dentro de um forno ou dentro de um ambiente. Enche ele de água e coloca ali. Deixa esse copo aí no mínimo 2 horas. Deixa ali 2 horas. O que você vai fazer? Depois de 2 horas você vai pegar esse termômetro, vai colocar aqui dentro, esperar ele chegar na temperatura e parar. Ele vai estabilizar. Estabilizou a temperatura, você vai saber se tem 26 graus naquele ambiente ou se tem mais ou se tem menos. A mesma coisa você pode fazer dentro da geladeira. Da geladeira é até mais fácil que na temperatura ambiente. Você enche de água, coloca dentro da geladeira o copo. Espera ali, esquece ele. Deixa 3 horas, 4 horas, ou então vai para o serviço, volta e você pega e mede a temperatura. Coloca o termômetro aqui dentro. Aí você vai saber a temperatura que está ali dentro. Por quê? Essa água ela vai absorver a temperatura daquele ambiente, daquele espaço. Aí você vai conseguir controlar. Caso você tenha outro termômetro também que é bem bacana, que é esse aqui, que é uma pistola, você pode utilizar para medir a temperatura. Ou do ambiente, que você pega e mira, desse jeito ele já aparece a temperatura. Ou
você vai pegar e medir a temperatura da água. Fácil, fácil. Ah, Jorge, eu não tenho nenhum desse. Ou você compra também um termômetro de ambiente. Tem aqueles reloginhos que tá R$ 25, galera. R$ 25, tem gente gastando isso aí com dois garrafões de cerveja aí. R$ 25, você vai ali no Mercado Livre, dependendo do lugar que você comprar, dá para você comprar dois. Você compra um termômetro de ambiente, que é um relógio. Já usa como relógio aí na casa. Cola aqui na parede do lugar onde você vai trabalhar. Ou então coloca lá dentro do teu forninho ou no espaço onde você vai colocar esse fermento para crescer. Você já vai saber a temperatura ambiente do seu local e do espaço onde você vai deixar o levain para crescer. Essa é uma dica de ouro. As pessoas falam, não sei controlar. Faça desse jeito. É mais certeza. Agora vamos para o próximo aqui. A água. O que tem a ver a água com o levain? Gente, água é uma coisa valiosa para alimentar o levain. Por quê? Normalmente as pessoas não bebem água boa e querem fazer a mesma coisa com o levain, mas só que com o levain é uma coisa totalmente diferente. O que acontece? A levedura e as bactérias são uma cultura muito sensível. Se você pegar e colocar uma água de torneira, uma água que vem com cloro, vem com um monte de resíduo suja no teu levain, você vai matar esse levain. Você vai matar essas leveduras e bactérias. Se não matar, se o pH dessa água for baixo também, vai deixar esse levain doente. O que é doente? Fraco. Ele não vai dar aquele... Para chegar nesse pico aqui que eu mostrei para vocês, em 3 horas e meia, 4 horas, não vai. Vai ultrapassar esse tempo. Mesmo você colocando numa temperatura controlada, esse levain não vai ter força suficiente para chegar naquele tempo. Então, aí que entra aquela palavra que as pessoas falam, não, mas o levain tá fraco, o levain tá doente, eu não sei o que está acontecendo com ele. É isso. Aí você chega lá, o levain chegou lá no topinho, demorou quase 5 horas e meia para chegar no pico, aí você acrescenta ele no pão. Quando vai ver, o pão não dá salto de forno, porque não tem leveduras suficientes ali para dar o salto de forno, porque você matou com a água. Aí você vai falar, mas eu alimento com ele com água boa, quer dizer, alimento ele com uma água, com a temperatura, com o tempo, todos os dias, mas você não cuidou da água. Essa água está deixando o teu levain fraco. Qual que é a água ideal para você alimentar o teu levain? Ou uma água mineral ou uma água filtrada. Não inventa de pegar, vou ferver a água que não vai dar em nada. É balela que vai também matar o teu levain. Então, ou é uma água filtrada ou é uma água mineral. A água filtrada que eu falo é aquela do filtro de barro ou daquele filtro de inox mesmo que você compra. Aquele filtro de inox que tem na empresa. Normalmente está com pH bem controlado ali. Normalmente o pH está de 5. Um pH bacana para você cuidar do teu levain. E o pH faz total diferença no cuidado do teu levain. Farinha. Farinha é um ponto muito crucial. A farinha é o principal ingrediente, né? É o principal alimento, se não o único alimento do teu levain. Se você pegar uma farinha ruim, o que é uma farinha ruim? Farinha com melhorador. Uma farinha com baixo teor de proteína. Você pode ter certeza que o teu levain não vai dar boa também. Ah, Jorge, mas aí na minha região não tem farinha boa, vou ter que comprar farinha importada. Você não precisa comprar uma farinha importada, é farinha de mercado mesmo, galera. Farinha de mercado, qual que é uma farinha boa de mercado? Vou até marcar aqui, ó. %. Isso aqui, ó. Farinha boa tem que ter 10% de proteína, no mínimo. Normalmente as farinhas nacionais têm entre 10% a 12% de proteína. 12,5% eu já achei no mercado. Farinha de 10% de proteína você acha tranquilamente no mercado. Deixa eu pegar uma aqui que não é de mercado, mas eu vou mostrar para vocês onde você vai achar a proteína, essa quantidade, essa porcentagem. Vamos ver aqui se dá para você ver. Tá vendo bem aqui? Escrito proteínas. A cada 100 gramas de farinha, eu tenho 10 gramas de proteína. Bem aqui. Isso aqui. Ou se não, a cada 50 gramas de farinha, eu tenho 5 gramas de proteína. 5% de proteína. É assim que você vai identificar a quantidade de proteínas que você vai achar naquela farinha.
Jorge, abaixo disso eu já não recomendo, porque é uma farinha que tem pouca proteína, então ela tem poucos nutrientes para esse teu levain. Então aí vai chegar ali, vou estar alimentando, meu levain não está crescendo, está com água boa, mas a farinha é ruim. Jorge, mas é só assim, é só desse jeito que você vai ter um levain forte, com água boa e farinha boa. Tempo e temperatura. Tem que ter isso aí regadinho. Por quê? Porque senão você não vai ter um levain forte. Jorge, eu posso pegar e fazer meu pão com farinha, com levain branco? Não tem nada a ver aqui, mas eu vou dar mais umas dicas para vocês. Posso fazer meu pão com levain branco, com farinha, meu pão com farinha integral com levain branco? Pode, tranquilamente, que não vai dar errado. Vai sair bem, ótimo, maravilha. Vai até crescer rápido, por sinal, porque a farinha integral, ela tem mais nutrientes, então vai ser um pão mais ativo. Então toma esse cuidado aí que vai dar boa também. Alimentação. Como assim alimentação, Jorge? Você tem que estabelecer um horário para alimentar o teu levain. Deixa eu apagar aqui. Aqui já fez isso aqui tudo. Só para explicar melhor aqui. Como assim alimentação? Suponhamos que você sai de casa às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã você sai de casa para ir trabalhar. O teu levain tem que ser alimentado, ele tem que ser alimentado entre 18 horas a 24 horas. Mas já que você sai às 8 horas da manhã, você pode alimentar ele a cada 24 horas para facilitar a tua vida. Só para você ter uma noção, o levain você demora 2 minutos para alimentar ele, uma coisa rápida. O que você vai fazer? Jorge, eu tenho que 8 horas da manhã, eu tenho que sair de casa, então você vai acordar o quê? Vou alimentar meu levain 7 horas da manhã. Por que 7 horas da manhã? Porque eu preciso de uma hora para ativar meu levain. Você alimenta o teu levain 7 horas da manhã e 8 horas da manhã ele já vai estar ativo. Aí você vai colocar esse levain dentro da geladeira ou dentro da sua fermentadora, com ele já ativo. Jorge, por que eu não posso alimentar às 7h58 e depois eu vou embora para lá para o meu serviço? Por quê? Porque o seu levain não vai estar ativo e você vai colocar ele no retardo, que é uma temperatura fria. Então você vai estar deixando o teu levain mais lento ainda. Então você alimenta teu levain, espera uma hora e coloca ele na geladeira. Ok. Jorge, agora quando que eu alimento ele? Você vai alimentar às 7 horas da manhã do outro dia. Por quê? Já vai ter passado 24 horas. Você vai vir do serviço cansado, acredito eu. Aquela preguicinha, vai querer fazer outras coisas, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de marido, tem que cuidar da esposa, tem que fazer tanta coisa. Você vai me cansar, então você vai fazer o quê? Vou alimentar meu levain 24 horas depois. Quando que é 24 horas depois? 7 horas do outro dia. Não tem desculpa para não alimentar o teu levain. Estabeleça esse horário com ele. Coloque ele numa temperatura controlada. Na tua geladeira, na tua fermentadora, a temperatura de quantos graus, Jorge? Uma temperatura da geladeira normalmente, ela está ali entre 5 a 10 graus. É uma temperatura de uma geladeira. Se você não tiver um termômetro ali para controlar, essa é a temperatura normalmente que é uma geladeira comum. Se você tiver uma fermentadora ou uma adega, aquela adega de vinho pequenininho, você consegue controlar e deixar numa temperatura ali de 15 a 16 graus. É uma temperatura muito bacana para você colocar e guardar o teu levain. Por que essa temperatura de 15 a 16 graus, uma temperatura ideal e bacana? Porque ela está bem próxima da temperatura das leveduras, que está ali em 26 a 30 graus, e também está bem próximo da temperatura desejada das bactérias, que está ali na faixa de 10 graus a 5 graus para baixo. Aí fica no equilíbrio ali. As duas conseguem trabalhar em equilíbrio, as leveduras e as bactérias. Fica bem propício para ambas. Então, Jorge, se eu colocar em 5 graus vai ficar ruim? Não. Se você colocar em 5 graus, você vai ter um levain um pouco mais ácido. Porque vai produzir mais o quê? Bactérias. Se você colocar numa temperatura mais próxima de 26, vai ter mais o quê? Leveduras. Mais próximo que eu falo ali beirando 20 já. Mas se você colocar ali entre 16 e 15 graus, é uma temperatura propícia para os dois. Eles vão trabalhar em simbiose ali, né? Vão trabalhar em equilíbrio. Galera, vocês têm alguma dúvida? Eu estou falando aqui. Espera aí, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou puxar outro assunto aqui que as pessoas falaram essa semana.
Acho que não, né? Porque é que nem professor. O professor pergunta, ninguém responde, então não tem dúvida. Já fiz isso aqui, já paguei o quadro. Depois, quem quiser ver, é só voltar lá que tem assunto bacana aí. As pessoas falaram essa semana que me chamaram também. Viram vários rios meus. E eu tenho um rios meu que eu pego e falo, que é um conteúdo, né, um vídeo de 1 minuto e 30, onde eu falo que você não precisa de um forno profissional para quem está começando. E houve um mal entendido. O que é? Quando eu falo que você, padeiro iniciante, pode ficar tranquilo, Robson, vai estar salvo aí, depois você vou deixar essa live salva, tá tudo anotadinho, você pega e anota aí depois, fique tranquilo. As pessoas me perguntam, falaram, Jorge, então quer dizer que eu não preciso comprar um forno profissional para fazer pão, não vale a pena. Vale a pena. Um forno profissional para fazer pães artesanais, vale a pena, vai otimizar muito tempo, né? Mas para você ter um forno profissional, precisa entender. E eu sei que a maioria das pessoas, assim como eu, quando comecei lá atrás, não tem condição financeira para comprar um forno profissional, gente. Eu não estou falando mal do forno profissional. Pelo contrário, eu recomendo, indico que vocês comprem, se você tiver condição de comprar. O forno profissional, ele tem um preço maior do que um forno convencional de casa. Normalmente, um forno pequeno, não sai menos de 10 mil reais. Para quem está começando, não é fácil arrancar 10 mil reais do bolso. Quem está começando agora, quer empreender, arranca 10 mil reais do bolso, vai comprar um forno. Nem o forno da casa dele custa 10 mil reais. Você entende como que é uma coisa meio delicada? Eu pegar e falar, vai lá e compra. Eu falo, não é assim. Então, eu não falei que no forno profissional não vale a pena. Forno profissional vale a pena. Mas você tem que saber até onde você pode chegar, até onde você pode comprar, até onde o teu bolso vai. Ainda mais para uma pessoa que só faz pães por hobby, caramba, não compensa comprar no forno agora. Espera mais um pouco, né? A não ser que você tenha dinheiro para tirar do bolso e comprar. Ou parcelar no cartão. Se for de 10, vai subir para uns 13 mil reais ali o forno. A mesma coisa uma fermentadora. Eu não falei que a fermentadora não é ideal. A fermentadora você compra se você tiver demanda. Para quem faz hobby, gente, for comprar uma fermentadora que tem 20 esteiras para fazer mais de 50 pães de uma vez só. Então não compensa. Se você tem uma geladeira, você pode utilizar uma geladeira para fermentar um pão. Era isso que eu quis dizer que eu estou dizendo nos conteúdos. Então, o maquinário profissional compensa? Compensa. Mas para quem está começando, se não tiver dinheiro para investir, invista numa coisa que caiba no teu bolso e dê conta. Um forno convencional, por exemplo, eu uso da Venâncio. Eu não compro profissional porque eu não quero, é opcional. Mas se você quiser, você compra um forno industrial que nem o meu, ou parecido com o meu, que vai dar conta do mesmo jeito, mas você precisa entender tempo e temperatura. Se você comprar um forno profissional, a mesma coisa, vai precisar de tempo e temperatura. Como eu já falei algumas vezes aqui, se você não souber, você vai ter que pagar um padeiro ou um profissional, um técnico para ir aí na sua região, na tua casa, no teu espaço. Para quê? Para te ensinar a mexer com esse forno, para ensinar você a controlar tempo e temperatura. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é que um é melhor, outro é pior, não. É aonde você consegue chegar, aonde você tem dinheiro para entrar, para depois você investir. Porque senão você pega e fala, fulano de tal pediu para investir nesse forno, mas não é ele pediu para investir, ele está falando que tem como, você não é obrigado a seguir essa dica, ele só está dando uma opinião, um ponto de vista de cada um. Hoje coloquei o pão que sobrou de 3 dias na minha massa. Hoje coloquei pão que sobrou de 3 dias na minha massa de pão. Massa fina e o pão encheio de bolha. E mudou. Eu não entendi, Robson, desculpa. Eu tenho um curso, Robson, eu tenho um curso chamado Pão Fora da Curva. Nós iremos abrir ele, né, uma próxima turma, agora no final de fevereiro. No final de fevereiro, né, vamos abrir uma turma. Tem até um link aqui na bio, se você quiser dar uma olhada depois, para você ficar na lista de espera. O Pão Fora da Curva é um curso de panificação artesanal, onde eu ensino longa fermentação e fermentação natural. Longa fermentação que é feita com fermento biológico instantâneo seco ou biológico fresco,
e a fermentação natural, que é feito com fermento natural, do zero ao avançado ali, tá bom? Hoje coloquei um pão que sobrou de 3 dias na minha massa de pão, massa fina, de pão cheio de bolha. Então, isso que você falou aí, se eu não me engano, é o patê fermenté. O que é um patê fermenté? Um patê fermenté é uma massa de um pão fermentado que dá para você colocar numa mistura. É como se fosse uma massa, como não? É uma massa pré-fermentada, né? Que é um pão fermentado de um dia para o outro, ou envelhecido, e você coloca numa mistura para fazer pães. Dá super certo, mas você tem que saber as medidas e as temperaturas ali também, porque senão dá errado. Por ser uma massa pré-fermentada, tem que ter um método ali certinho para você conseguir chegar num resultado bacana. Tem mais alguma dúvida aí, galera? Se vocês não tiverem, eu vou encerrar a live aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Acho que não, né, galera? Cheguei atrasado. Então é isso aí. Eu falei aqui um pouco sobre alimentação do levain, tempo, temperatura, água, farinha, o que você pode usar para alimentar a sua farinha. E prontinho. E é isso aí, galera. Qualquer coisa me chama no privado se tiverem dúvida. Essa live vai ficar salva o conteúdo. Só pegar, voltar aqui, anotar tudinho e começar a cuidar do teu levain. Não tem segredo cuidar do levain. Na realidade, levain são rotinas de bons hábitos, né? Você tem que ter uma rotina de bons hábitos com o seu levain, senão você não vai ter um levain. As pessoas podem falar, mas a rotina de bom hábito é sem graça. Eu falei, é a mesma coisa, você vai na academia. Claro, eu quero ter um corpo bonito, mas aí você vai na academia, não vai na academia, quer ter como, né? Eu quero ficar sarado, não faz um exercício, vai ter como. Eu quero ter fôlego, não corre nem um pouquinho, não vai ter. Então você tem que ter uma rotina de bons hábitos. A rotina de bons hábitos, quando eu tô levando, não gasta nem 2 minutos por dia. Nem 2 minutos, se você for ligeiro, rapidinho ali. Alimentou o teu levan, deixa ali 1 hora ativando, coloca no fermentador só depois de 24 horas. Então não tem desculpa para não cuidar do teu levan. Na realidade, você tem que saber o que você vai utilizar nele, que no caso é água, farinha, tempo e temperatura. Estabeleceu isso, entendeu o teu levain, vai ter um levain forte e pode fazer pão. Pão de fermentação natural. Se você não quiser, vai para longa fermentação. Menos trabalho ainda, porque você não precisa ter um levain ativo, você não precisa ficar cuidando de um levain. Simplesmente tem que ter um processo, um método para você poder fazer pães. E é isso aí, galera. Tenha uma ótima noite. Eu espero vocês na próxima aula e também com outros assuntos bem bacanas. Se vocês tiverem, mandem para mim aqui no privado, que eu trago aqui. Se eu não souber, vou atrás para entender e trazer também uma coisa mais elaborada aí para vocês. Tenha uma ótima noite e até a próxima.